Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB-MS número 14238. E se você caiu nesse vídeo, você pode ser investidor do HCTR ou já ouviu falar desse fundo e quer saber qual que é a situação atual, né? Quer se inteirar, quer saber o que fazer, se é para comprar, se é para vender, se é para ficar sem fazer nada, né? Então fica nesse vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre o HCTR, tá bom? Bom, o HCTR, o Hectare, né, é um fundo que surgiu recentemente. Ele é um fundo começou a ser negociado na bolsa em 2019. E aí, ele ficou no hype ali por volta de 2020, né? Por dois motivos. O dividendo que ele pagava, né, que no caso de fundo imobiliário é rendimento, o rendimento que ele pagava e a valorização. Ele tinha as duas coisas, né? Então eu fui no YouTube e é muito difícil de encontrar vídeos de 2020, o sistema de busca do YouTube, você joga lá HCTR 2020, você acaba encontrando vídeos agora recentes, difícil, né? Mas eu encontrei um exemplificativo, que é vídeo público, né? Não tem nada a ver, não quero falar mal nem da Hectare, que é uma pessoa jurídica, que tem CNPJ próprio. Eu não quero falar mal nem do ativo, né, do fundo. O HCTR também tem um CNPJ próprio, é uma pessoa jurídica, pode ser ofendida em sua imagem social, e nem dos youtubers que estavam falando bem, como por exemplo esse vídeo que eu peguei, né? Mas, por que eu não quero falar mal especificamente desse ativo? Porque, primeiro que seria uma leviandade da minha parte, seria uma irresponsabilidade vir e se achar superior a todo mundo e falar, olha, o que eu acho do ativo, se é positivo, se é negativo, né? Principalmente falar mal porque é denegrir o ativo, né? Segundo, que seria uma infantilidade da minha parte fazer isso, porque você não deve nunca dar pitaco de investimento sobre a vida do outro, né? Eu não tenho carteira, então estaria dando pitaco sobre a sua carteira, por exemplo. E seria uma falta de profissionalismo muito grande minha, porque eu sou advogado, eu sei que eu não posso ofender nem as empresas, nem as pessoas, né? O que eu quero falar para vocês é sobre o HCTR, mas todo o contexto dele nesse período. Eu até deixei passar o tempo para ver qual que seria a situação desse fundo, para vir aqui falar para vocês sobre o fundo e sobre a sua carteira, a minha carteira, nós como pequenos investidores, que devemos fazer, né? Primeira coisa, o IPO desse fundo é menos de 5 anos. Com esse período curto, com essa janela curta, não dá para você ter uma segurança do track record, da confiabilidade daquela gestora, né? Então, por mais que a Hectare, a gente não sabe quem está de boa fé e de má fé nesse imbróglio todo, né, nesse problema todo, mas por mais que a Hectare diga que está fazendo uma boa gestão, que está buscando trabalhar a favor do cotista, como que eu vou ter uma segurança se a janela é curta? Então, muitas vezes você tem que olhar isso, falar, bom, o fundo surgiu recente, será que é o momento de eu me associar, virar sócio desse fundo no empreendimento dele? Eu acredito que 5 anos é muito curto período, né? Em se tratando de renda variável, 5 anos é considerado um médio prazo, né? O longo prazo é um IPO, uma entrada na bolsa mais longa. Não é IPO porque não é ação, né? É oferta pública de ações, mas é como se fosse o IPO. Então eu anotei aqui que o IPO é menos de 5 anos e aquela noção de oportunidade, né? Quando você via aquela valorização, quando você via aquele yield, né? Pagando R$2, por exemplo, e você achava aquilo uma oportunidade. E também a oportunidade inversa, que é o caiu comprou. Então você compra a 120, depois você compra a 115, compra a 100, a 80 e agora compra a 30, porque é o caiu comprou, né? Então, tem alguns cuidados que você deve ter na análise dos ativos. A primeira coisa seria essa questão do tempo de existência desse ativo, para ver qual que é a postura da gestora e do próprio ativo do mercado que ele atua, e acabar com essas coisas na sua cabeça de oportunidade. Esquecer essa palavra oportunidade, né? Bom, qual que é a situação desse fundo? Eu deixei o tempo passar. Eu poderia ter feito esse mesmo vídeo lá atrás, quando surgiu o Gramado Park, surgiu o circuito de compras, e fazendo bomba, mas não é o perfil de vídeo que eu acredito que agregue mais para mim e para as pessoas. Eu deixei passar o tempo para falar um pouco desse fundo já com alguns meses, até ano, né, tendo passado, e é uma situação já mais consolidada. Hoje esse fundo ele tem uma queda no ano aí de em torno de 70%, que é uma queda expressiva. Então, vamos imaginar uma carteira pequena que tem ali, sei lá, R$80 mil, e você tenha 10 mil nesse fundo, né, está bem concentrado,
você teria um patrimônio de apenas 3 mil. Seria um baque muito grande para quem está concentrado, né? Segundo a gestora, são dois fatores. O fator macro e um fator específico, micro, que é relativo à multipropriedade. Eu já dei aula de multipropriedade, né, direito das coisas, direitos reais. Eu entendo o conceito, que é você ter uma fração do imóvel que você pode usar por temporada, né, como regra. Mas segundo a Hectare e as outras empresas que tratam, outras casas que tratam desse fundo, o fator macro, ele foi decisivo para essa queda. Primeiro, a alta de juros, a alta de inflação, pegando forte o fundo, né? E isso é o fator macro. E micro é a gestão das próprias empresas, as dificuldades das próprias empresas. Eu acredito que esse hype que havia do HCTR em 2020, por exemplo, 2021, é porque coincidiu com a entrada de pessoa física para investir em fundo imobiliário. Até tem um gráfico aqui que dezembro de 2018 era 200 mil, 2019 foi para 600 mil, 2020 foi 1 milhão e 100, hoje é 2 milhões de investidores. Então, as pessoas foram entrando, entendendo mais como comprar ativos diretamente, como fundos imobiliários, entendendo que é legal receber aluguel sem ter um imóvel físico e sim apenas cotas de fundo, só que talvez entraram numa orientação errada atrás de yield, né? Não pode ser que seja isso, né? Eu peguei também o gráfico desse fundo Hectare, mostrando, por exemplo, vamos pegar aqui dezembro de 2020, novembro, que era acima de R$2, e agora em setembro de 2023, aí 17 centavos, 50 centavos, depois 17 centavos, né? Então, isso, olhar o gráfico em si e tomar esse risco sem informação, talvez tenha sido um dos motivos. Isso não envolve Hectare, veja bem, é o próprio cotista entrando no mercado sem saber o que está fazendo, né? Bom, e qual que é a situação? Hoje, esse fundo e outros também da categoria de papel, ele tem dado carência, né? Olha, você me deve, você tem aí uma dívida, eu vi que você não pagou, você está inadimplente por uns dias aí, por um tempo, vamos jogar essa dívida mais para frente, só que você me paga o juro ao final. Então é o que eles chamam de waiver, né? Dá uma carência ali. Eu peguei no relatório, vocês vão ver que eu vou colocar a imagem, por exemplo, no próprio relatório da Hectare, um CRI de Itaperapuã, que vence em 2027, e ele tem uma remuneração de IPCA mais 19, cara. Então, IPCA, imagina o IPCA de 2021, se não me engano, foi acima de 10%. Nós estamos falando aí de uma dívida remunerada a 29%, né, ao ano. É uma operação pesadíssima. Então, esse aumento de pessoas investindo em fundo imobiliário, esse yield atrativo fez com que talvez as pessoas olhassem muito o HCTR. E hoje tem essa questão da carência, hoje a situação é a carência que está sendo dado, o waiver que está sendo dado. Alguns casos de inadimplência, muito se fala em possibilidade de default, recuperação judicial, se não me engano, da Gramado Parque. Conflito, se a própria Hectare do grupo econômico está tomando dívida do próprio grupo econômico. Nessa questão do conflito, para acabar de dar mais volatilidade para o ativo, tem a questão da Suno, né? Então, foram alvo de busca e apreensão o fundador da Suno, Thiago Reis, e o Baroni e o Vitor, que gravaram um vídeo que falavam no risco de inadimplência da Hectare. Então, a briga aí, Hectare, Suno, XP, segundo a Hectare, me parece, porque o processo está em sigilo, de que a XP e outros assessores, o caso de análise, estariam querendo entrar vendido no papel, né? Então, pode ser que a gente não sabe quem está certo e quem está errado nessa história, né? Pelo menos no primeiro momento. Então, a situação, além da situação macro, juro juro Selic, inflação, além da situação macro e micro de inadimplência, de atraso, né, de mora, as pessoas ali em mora, as empresas em mora, ainda tem esses ruídos de externos, como por exemplo esse caso envolvendo a Suno. Então toda vez que sai um ruído, e agora também o que derruba a cota é cair de uma linearidade de 50 centavos para 17, por exemplo. Então o fundo está mal das pernas. Isso aí eu acho que é visível, porque ele saiu no yield de um rendimento de 2 para 17 centavos. Mas as pessoas vivem se perguntando, será que eu desisto do papel? Será que eu saio? Será que eu fico? Por exemplo, eu peguei um caso no Clube Fica, o cara fala o seguinte, post de despedida. Finalmente consegui me libertar dos últimos HCTR e DEVA. Cavaleiros do Apocalipse.
com prejuízo de milhares de reais, preço médio acima de 100. Fui cotista do HCTR, Deva, Versalhes, Storage desde o início, e esses 4 FIIs foram lucrativos durante muito tempo, com dividendos generosos, subscrições constantes, arbitragens, flipagens. Eu defendia a Equitare e acreditava cegamente no longo prazo. Mas, dentre os aprendizados que ficaram, um deles é que não existe nenhum investimento garantido até a aposentadoria. Além de escolher bons fundos, é fundamental gerir ativamente a carteira até a morte, caso sonhemos em viver de renda passiva. Outra lição é que não devemos pegar faca caindo, que o barato pode sair caro e que às vezes o efeito manada, panic sell, da sardinhada alfaceira, impaciente, curto prazista pode estar certo. Como tudo passa e paciência tem limite, atualmente acho que é melhor desapegar e recuperar em outros FIIs. O mercado não oferece almoço grátis, é soberano e não adianta ir contra ele. Permanecer preso a um papel indefinidamente e exposto a um risco constante em busca de merreca é uma insanidade. A paz financeira vale mais. Melhor aprender isso hoje do que amanhã. Então, tomei esse print aí do fundo, né? Assim, tudo começou questão de não honrar, de mora, né? Não honrar os CRIs. Algumas empresas não honrarem os CRIs nos dias combinados, né? E alguns investidores saindo da posição. Mas o intuito desse vídeo é debater com você o que fazer se você está posicionado, o que fazer se você não tem posição nesse papel no HCTR e o que aprender com isso, tá? Qual que é a relação que tem que existir entre a gestora de um fundo de imobiliário, a casa de análise ou research, a corretora e você, né? Nós estamos aí num fogo cruzado entre a Suno, a Equitare, a XP, então tem corretora, tem gestora e tem você, né? O que a gente pode aprender, né? Bom, a confiança é a base da sociedade. Você confiar é o mínimo que você pode fazer para você viver em sociedade. Se você pensar, por exemplo, que todo policial que você vai encontrar na rua é corrupto, então você não consegue sair na rua. Se você pensar que todo professor não dá aula, só quer saber do salário, então você não vai para a escola. Se você pensar que todo juiz é corrupto, então você não protocola nenhuma ação na justiça. E no caso aqui específico, você tem que ter muita confiança nesses atores. A confiança vem com o tempo, né? Então por isso que eu volto na questão lá do IPO há menos de 5 anos. E na questão de você não acreditar cegamente em determinados atores, pondo parcela significativa do seu capital, né? Eu acredito que para a pessoa que tem um pouquinho de dinheiro no HCTR, isso não vai fazer diferença. Para a pessoa que não está concentrada, né? Com grande capital concentrado. Agora, para a pessoa que quis dar a grande tacada ou que quis um dividendo muito alto sem analisar nada, talvez ela se concentrou demais, né? Eu sou contra ao conceito de pulverização, acredito que é uma questão matemática mesmo, que você possa ter vários ativos, mas você tem que ter uma opção. De duas uma, ou você terceiriza a gestão do seu capital para uma outra pessoa, então você vai para o caminho de aplicar em fundos, ou você vai para o caminho de aplicar, de assinar uma casa de research, né? Ou ter um assessor de investimentos, né? Alguém que possa gerir sua carteira, ou se você faça ativamente. Eu prefiro, uma coisa minha, eu prefiro fazer eu mesmo ativamente. E para você fazer esse tipo de gestão, você não leva muito tempo, você tem que focar no seu trabalho, na sua renda, e uma vez por mês ali, quando você for aportar, você for investir, você olhar a sua carteira. Então, se você diversifica em várias classes de ativos e dentro dessas classes diversifica em ativos que têm um certo histórico de positivo, né? A chance de você perder é muito pequena, né? Agora, se você concentra nesse ativo que tem um risco maior, né? Porque o risco maior, você vai ter o risco maior, mas não quer dizer que o retorno vai ser maior. É uma possibilidade de retorno maior. Ele pode ser um retorno maior, como pode ser a zero, né? Então, você tem que analisar os ativos, mas principalmente ver a sua carteira como um todo. A sua carteira tem que estar diversificada
não só em ativos, mas diversificada no tempo. Então, qual que é melhor? Se eu tenho, sei lá, 100 mil reais, é melhor eu aplicar esses 100 mil reais em uma vez só ou em 10 vezes de 10 mil reais? A segunda opção, porque é igual o Tourinho fala, né? Touro de Ouro fala. Ah, além da diversificação em ativos, você tem que diversificar no tempo. Esse vídeo todo, ele é educativo. Ele não é uma recomendação de investimentos, como você viu no início. Não é uma recomendação de investimentos. Não é para te ensinar se você deve manter em carteira, comprar mais ou vender. É para te mostrar que a única forma de você não perder pesadamente no mercado é você não ficar com a emoção, ficar em cima dessas notícias do HCTR, de outros fundos, sem saber o que fazer, no desespero. Se você não está concentrado. Se você não está concentrado, você nem vai saber que o baque foi grande, né? Eu até peguei no Instagram da própria HCTR, da própria Hectare, desculpa, a gestora, algumas pessoas reclamando, né, desse fundo. Nunca, Cláudia, eu acho, Cláudia. Nunca perdi tanto dinheiro na vida. Mais de 4 mil cotas a 120 reais. Zerei. Então vou fazer uma conta aqui. 120 reais vezes 4 mil cotas. Tá falando de uma posição que era de 480 mil, posição grande. O Luiz, meu Deus, eu tenho 290 cotas. 290 cotas a 104 reais, cerca de 30 mil. E pensei que estava no prejuízo. Sempre tem alguém pior. Eu ainda não vendi as minhas cotas. Essa M vai mofar lá. E o último, Otávio. Estou com 250 cotas a 107 cada uma. 26. Então veja, claro que tem gente que tem uma carteira muito grande, 500 mil em HCTR. Mas tem gente de 20 mil, de 30. E a questão desse vídeo não é dizer para essas pessoas, nem para Cláudia, nem para Luiz, nem para Otávio, nem para você que está assistindo, qual decisão tomar. Até porque eu não tenho essa qualificação técnica para fazer isso, para orientar você. É só uma reflexão com base nesse ativo de como, agora recente, né, no pós-pandemia aí, as pessoas se iludiram com base em valorização, em yield, em rendimento mensal, renda passiva, e entraram às vezes muito pesado nisso, né? Eu volto a falar daquele CRI que é remunerado a IPCA mais 19, uma taxa muito grande. Se a taxa é muito grande, provavelmente é porque esse devedor não conseguiu uma taxa menor. Por que ele pegaria IPCA mais 19? Que ele poderia ir num banco e pegar, sei lá, IPCA mais 5, ou IPCA puro, sem um cupom, né? Então, há um risco agregado a esse devedor. Ele não conseguiu uma taxa menor em outro lugar porque ele tem um risco maior que é interno ali da posição dele, né? Então, em resumo, gente, só para a gente tratar do HCTR, muita tristeza ver ele a 30 reais. Eu tenho amigos aí que têm posição no ativo, mas acredito que do efeito pedagógico que essa queda desses FII high risk, né, ou high yield, eles caíram e estão ensinando, tem um efeito pedagógico, um efeito educativo para esses 2 milhões de investidores em fundo imobiliário. Tá certo? Então o assunto de hoje era isso, obrigado. Se inscreve, dá um like para ajudar a gente a chegar aí a 1000 inscritos e comenta. Não precisa falar de valores, de dinheiro, eu não quero saber o tamanho da sua carteira, da sua posição, mas comenta algum erro que você cometeu como investidor e a lição que você tirou desse erro, né? Se você tem o HCTR, se você confia, né? A confiança é a base, né? Eu confio em algumas empresas, eu tenho posição em algumas empresas ou em alguns fundos imobiliários, mas a Hectare eu não tenho essa posição. Por não confiar, por confiar, não, nunca me interessei por esse fundo por ser de um risco muito elevado. Mas se você se interessa, tudo bem, você tem que conhecer, você tem que ter contato. Eu acredito que um contato breve, assim, uma vez por mês, você olhar sua carteira e ver onde você vai investir. E também, com ativos assim que estão numa derrocada muito grande, esperar um tempo para eu tomar uma decisão. E quando eu tomar, esquecer também, tá? Coloca lá uma pedra sobre o assunto, vende se quiser vender, ou fica com o ativo lá aguardando e esquece, né?
Não sei se você vai querer comprar mais dele também. Isso é uma decisão pessoal. Esse vídeo não é recomendação. Comenta aí abaixo, dá o like, se inscreve, manda pro seu amigo que tem uma posição em HCTR. Fala para ele refletir o que esse ativo ensinou para ele. Tá certo? Abraço. Até mais.